Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Leremos a partir do verso 14 até o verso 21. Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. O apóstolo Paulo escreve assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Irmãos amados, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, concentra-se 3 anos na importante e estratégica cidade de Éfeso, uma cidade na época com mais de 300 mil habitantes, a capital de uma província, a província da Ásia Menor, uma cidade fortemente marcada pela idolatria, porque hospedava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo. E Paulo se concentra naquela cidade 3 anos, estabelecendo aquela igreja e plantando igrejas em toda a região, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. E Paulo experimenta ali um grande reavivamento espiritual, não tem outra explicação, porque em apenas 3 anos, a presença do Evangelho é tão marcante que a idolatria recua. As pessoas envolvidas em ocultismo, convertidas a Cristo, rompem com o ocultismo e queimam seus livros de magia em praça pública. E o Dr. Lucas, ao escrever o livro de Atos, chega a informar-nos de que a palavra de Deus prevaleceu na cidade de Éfeso. Quando ele sai desta cidade para ir a Jerusalém, ele é preso. E ali ele vai para Cesareia e fica 2 anos preso. E ele opta por ser julgado em Roma e vai para Roma na sua primeira prisão, nos idos de 61, 62. E é nesta prisão que ele escreve esta carta. E ao escrever esta carta, ele encerra nela 2 orações. A primeira delas, no capítulo 1, pedindo iluminação, para que os crentes pudessem entender a riqueza do chamamento deles, e entender o que eles haviam recebido em Cristo e o poder que estava à disposição deles. Mas nesta oração, a segunda oração desta carta, talvez uma das mais audaciosas orações registradas na Bíblia, Paulo pede capacitação, revestimento de poder. E talvez, meus irmãos, Paulo alcança aqui o ápice, o pináculo da sua teologia. Aliás,
Vale a pena você ler com muita atenção as orações, sobretudo as orações de Paulo, registradas em suas cartas, porque parece-nos que Paulo alcançava as alturas mais elevadas do seu entendimento espiritual quando se colocava de joelhos. Verdadeiramente, um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. E Paulo, nesta oração, ele vai nos informar de que estava preso, estava algemado. Mas os homens podem algemar os pregadores, mas os homens não podem algemar a palavra de Deus. Os homens podem impedir que um pregador proclame o evangelho para fora das grades, mas os homens não podem impedir que um pregador fale com Deus e interceda pela igreja. Paulo está algemado, Paulo está proibido de viajar e visitar as igrejas, mas lá encerrado em cadeias, Paulo está orando, Paulo está de joelhos, e Paulo está falando com Deus, pedindo que Deus revista a sua igreja com o poder do seu Espírito. E é curioso que Paulo, nesta oração, mesmo em circunstâncias tão adversas, não faz nenhum pedido a Deus de coisas, de bênçãos materiais. Não pede para que seja solto, não pede para que a política do imperador seja mais amena com ele, ou que ele tenha situações melhores naquela prisão. Todos os pedidos dele têm a ver com as coisas espirituais. Por isso, peço a você que com a Bíblia aberta comigo acompanhe o raciocínio do apóstolo nesta oração. E ele começa assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Quando ele diz por esta causa, eu preciso saber do que ele está falando. Que causa é essa? E eu compreendo à luz desta epístola que ele está falando exatamente tudo aquilo que precede esta oração. E ele começa lá no capítulo 1 mostrando que a nossa salvação foi planejada por Deus antes que o mundo fosse criado. Ele entende que Deus, o Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele compreende que o Deus Filho nos redimiu pelo sangue da cruz. E ele compreende que o Espírito Santo é o selo, a garantia da nossa redenção e nos foi dado como penhor até o resgate desta propriedade. Ele compreende no capítulo 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus então nos deu vida. Nós estávamos condenados, nós estávamos depravados, nós estávamos como filhos da ira, e Deus nos arranca de lá, tirando-nos do poder do diabo, do mundo e da carne, e fazendo-nos filhos de Deus, e fazendo-nos assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, porque Deus nos salvou pela sua graça, não pelas obras, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Paulo compreende ainda no capítulo 2 que judeus e gentios estavam separados, havia um muro de separação, e agora Deus, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do seu Filho, derruba esta parede e une esses dois povos para que a igreja seja composta de judeus e gentios, porque ele só tem um corpo, ele só tem uma igreja, ele só tem uma noiva, ele só tem um rebanho, e todos nós somos coparticipantes em Cristo Jesus desta herança da vida eterna. Quando ele diz por esta causa, ele está olhando para o capítulo 3 e mostrando para nós de que há um grande mistério que foi revelado. Que mistério é esse? Veja comigo o versículo 6 do capítulo 3, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quando Paulo deslinda aqui o Evangelho, quando ele mostra o grande projeto de Deus, o plano e o propósito de Deus para a sua igreja, ele diz, por esta causa, diante de tudo aquilo que Deus já fez por nós, por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Todos vocês sabem que os judeus tinham o hábito de orar de pé, mas em ocasiões especialíssimas
eles se colocavam de joelhos. E Paulo, ao dizer isso, por esta causa eu me ponho de joelhos, ele está mostrando a sua postura de quebrantamento, ele está mostrando a sua postura de dependência de Deus, ele está mostrando que a oração, irmãos, talvez seja o exercício espiritual mais importante para que a igreja seja revestida com poder. Sabem por quê? Porque quando você ora, você conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, você une a fraqueza humana à onipotência divina. Quando você ora, você está dizendo que você não depende dos seus recursos, você não depende das ferramentas humanas, você não depende dos recursos humanos, da inteligência humana, das estratégias humanas, da metodologia humana, você na verdade depende do poder que vem do alto para que a obra de Deus avance. Ele está de joelhos. E eu quero agora olhar com você a motivação de Paulo, revelando exultação pela obra de Deus na igreja, quando ele diz assim no versículo de número 15: eu estou diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Primeira coisa que Paulo começa a entender aqui, irmãos, é que só existe uma igreja, e essa igreja hoje ela pode ser olhada de duas formas, em duas perspectivas. Numa linguagem humana nós chamamos de uma igreja militante e de uma igreja triunfante. A igreja militante é a igreja da qual hoje fazemos parte. Esta igreja organização, onde você entra para ela, é batizado, faz a sua pública profissão de fé, torna-se membro, onde você frequenta semanalmente, participando dos cultos. Esta é a igreja militante. Mas nós chamamos de igreja triunfante aquela igreja que está no céu, aquela igreja cujos membros têm o seu nome escrito no livro da vida. Há uma única igreja, aqui estamos a caminho, lá chegaremos. Então, o que é muito importante entender é que nem sempre o rol de membros da igreja militante confere com o rol de membros da igreja triunfante. Muitos daqueles que fazem parte da igreja militante nunca nasceram de novo, frequentarão uma igreja, serão membros de uma igreja, terão até funções na igreja, mas nunca passaram por uma experiência real de novo nascimento, nunca nasceram da água do Espírito, e o seu nome não está lá, embora esteja cá. Porém, para que você faça parte da única igreja viva e verdadeira, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, a igreja dos primogênitos arrolada no céu, é necessário que você se arrependa, que você creia, que você seja regenerado, convertido, que você seja selado com o Espírito Santo da promessa e tenha o Espírito Santo como penhor em sua vida, e que você na verdade reconheça que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. A igreja de lá e a igreja de cá, a igreja militante, a igreja triunfante tem Deus como Pai, e Deus é a nossa identidade. Nós não somos órfãos, nós temos Deus como nosso Pai. Ele é a nossa identidade. Quando você fala que Deus é o seu Pai, você está falando em confiança, você está falando em ousadia, você está falando em liberdade, você está falando em acesso pleno à presença dEle. Mas vamos ver a audácia de Paulo nesse pedido, porque eu acho isso extremamente importante. Olha comigo o verso 16. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Veja vocês que Paulo está preso, ele está algemado, ele está ajoelhado, e ele está fazendo um pedido para Deus. Deus, o que eu vou pedir agora, o que eu vou colocar diante de ti agora, eu te peço que tu atendas segundo a riqueza da tua glória. O que é que Paulo está falando? Vamos entender um pouco isso aqui. O que é a glória de Deus?
Ele não está pedindo que Deus atenda segundo a sua sabedoria, Ele não está pedindo que Deus atenda segundo o seu poder, Ele está pedindo que Deus atenda segundo a riqueza da sua glória. E amados irmãos, glória de Deus, ou glória, é um termo muito importante na Bíblia. A glória não é um atributo, a glória é a somatória de todos os atributos. Agora pense comigo nos atributos de Deus. Nós aqui numa linguagem humana tentamos classificar esses atributos de duas maneiras. Aquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus e aquilo que nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus. Os chamados atributos incomunicáveis são aquelas virtudes que Deus tem e só Ele as tem. E nunca dividirá conosco nem no tempo nem na eternidade. Por exemplo, só Deus é autoexistente, só Deus é infinito, só Deus é imenso, só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é soberano, só Deus é transcendente. E Ele está dizendo: Deus, eu quero que Tu atendas a minha oração segundo a riqueza, ou seja, tudo quanto Tu és, todos os Teus atributos, todas as Tuas virtudes, sejam elas aquelas que Tu comunicaste a nós, ou aquelas que Tu nunca comunicaste a nós. Então Deus, reúna tudo quanto Tu és, tudo quanto Tu tens, para responder a oração que eu vou Te fazer agora. É a audácia dEle. Agora, notem vocês, o que Ele vai pedir? Vejam comigo o verso 26. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A primeira coisa que Paulo compreende, meus irmãos, é que você e eu, nós precisamos de poder. Parece-nos que o pastor Arival já está tratando esse assunto no dia de hoje, já tratou nesse assunto de manhã, e a primeira conclusão que eu chego: se eu preciso de poder, e eu preciso admitir, então eu sou fraco, então eu não posso viver na minha própria força, eu não posso fazer a obra de Deus na minha própria força, eu preciso de poder, eu preciso de revestimento de poder, e o poder não vem da cultura humana, da inteligência humana, do saber humano, do estudo humano, das estratégias humanas, dos recursos humanos. O poder vem pela obra e pela ação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem traz o poder, é Ele quem dá o poder, é Ele quem reveste com poder, é Ele quem capacita com poder, é Ele quem traz força para a igreja de Deus. E Paulo está orando para que Deus, com tudo quanto Ele é e tem, Ele atenda esse pedido. Qual o pedido? Fortaleça a igreja com poder. Mas, de que maneira? Mediante o seu Espírito. E aqui, irmãos, eu quero reenfatizar aquilo que já foi dito nesse culto. Se você é crente, e por crente eu estou entendendo salvo, você tem o Espírito Santo. Não tem nenhum salvo sem o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não nasceu da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora, uma coisa, irmãos, é ter o Espírito Santo presente. Outra coisa é ter o Espírito presidente. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é o Espírito nos ter. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é você ser regenerado pelo Espírito, outra coisa é você ser revestido com o poder do Espírito. Porque quando você tem o Espírito, isso é algo permanente, o Espírito Santo vem para a sua vida e nunca se retira. Ele vem para ficar para sempre. Mas a plenitude do Espírito, ela pode acontecer hoje, e ela precisa acontecer de novo amanhã, e na semana que vem outra vez, e sempre, continuamente, você e eu precisamos ser cheios e revestidos com o poder do Espírito Santo. A plenitude de ontem não serve para hoje, todo dia nós precisamos mais da plenitude do Espírito Santo de Deus. Agora notem, que o próprio Senhor Jesus Cristo não abriu mão desse poder.
Ele foi revestido com esse poder no batismo, esse poder veio de novo quando ele foi tentado no deserto, quando ele começa o seu ministério lá na Galileia, lá em Nazaré. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, diz ele, e ele anda por toda parte fazendo bem no poder do Espírito Santo, e ele nasceu no poder do Espírito Santo, ele viveu no poder do Espírito Santo, ele morreu no poder do Espírito Santo, ele ressuscitou no poder do Espírito Santo, ele voltou para o céu e derramou o Espírito Santo sobre a igreja, e você e eu hoje precisamos desse poder. Agora vejam vocês que esse poder está escrito aí no verso 16, mediante o seu Espírito no homem interior. No homem interior. Não é coisa espetaculosa, porque muita gente hoje, irmãos, querem fingir ou imitar ou teatralizar o poder do Espírito Santo como uma coisa espetaculosa. Alguém que faz até esquisitices em nome do Espírito Santo, como se isso fosse a evidência do poder do Espírito Santo. Esse poder é lá dentro, lá no homem interior. E Paulo explica isso melhor para nós quando ele trabalha isso. Vejam vocês comigo no versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Bom, vamos entender o que Paulo está falando aqui. O que é Cristo habitar no nosso coração pela fé? A primeira coisa que eu preciso entender é o verbo habitar. O que é habitar? Na língua grega tem duas palavras distintas, dois verbos distintos para habitar. O verbo paroikel e o verbo katoikel. O verbo paroikel é habitar como um estrangeiro. É uma habitação temporária. Por exemplo, você que viaja, e todos nós no mundo de hoje viajamos, você chega e se hospeda num hotel. Você paga uma diária, recebe a chave, e durante aquele período que você fica naquele hotel, você é o dono daquele quarto. Ninguém pode chegar ali, não, eu sou o dono, não, você pagou a diária, seu dono, mas você não vai ficar ali, você não mora ali, ali não é a sua residência, você não tem também nenhuma liberdade de chegar lá e tirar os móveis e fazer uma reforma ali, não, você é um habitante temporário. Mas existe uma outra palavra então, que é a palavra katoikel, que é a habitação do dono da casa, onde você é o proprietário da casa, onde você pode fazer reformas na casa, onde você pode mexer com os móveis da casa, ou você pode fazer como Neemias, pegar os móveis de Tobias e jogar fora da casa. Quando a Bíblia diz que Cristo habita no nosso coração pela fé, ele está usando não o verbo paroikel, mas o verbo katoikel, dizendo o seguinte: Jesus precisa estar na sua casa como dono da sua casa, da sua vida, do seu coração. Em outras palavras, você precisa entregar não apenas as chaves do seu coração, mas a escritura do seu coração. Ele é o dono, ele habita ali de forma permanente. Ele pode fazer reformas nessa casa, ele pode jogar fora algumas coisas nessa casa, ele pode arrumar essa casa de maneira que ele se sinta bem nessa casa, porque o verbo também, katoikel, traz a ideia, meus irmãos, de sentir-se bem onde você está. Agora vamos parar para perguntar. Jesus não habita em casa feitas por mãos. Sabe onde ele habita? No nosso coração. Será que nós já demos todas as chaves para ele? Ou tem alguma área da sua vida aí que você quer dominar? Jesus, o Senhor tem todas as chaves, mas essa aqui não, essa aqui é comigo. Nesse cômodo minha casa aqui, o Senhor não entra não. O Senhor pode dirigir todas as outras áreas, essa aqui não, essa é minha. Será que Jesus, ao habitar no nosso coração, ele está se sentindo bem? Como aqueles anjos que foram visitar Abraão e depois foram visitar Ló. Na casa de Abraão eles se sentiram bem, mas na casa de Ló se sentiram? A pergunta é essa: eu preciso de poder para que Jesus seja o Senhor da minha vida?
Você quer saber quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que tem uma vida cristocêntrica. Não é uma pessoa que fala coisas espetaculosas e teatraliza coisas espetaculosas. Uma pessoa que está revestida com o poder do Espírito Santo é uma pessoa onde Jesus tem todas as chaves da vida, onde Ele governa a vida, Ele governa as palavras, Ele governa as ações, Ele governa as reações, Ele governa os sentimentos, Ele governa as decisões. Ele é o dono da casa, Ele é o dono da vida, Ele é o dono do coração. Ele vai fazer faxina onde Ele quiser fazer e jogar fora o que Ele quiser jogar. Nós precisamos de poder, irmãos, porque por nós mesmos, nós queremos as chaves nas nossas mãos, nós queremos tomar as nossas próprias decisões, nós queremos falar do jeito que quisermos falar, nós faremos o que nós queremos fazer, mas quando Jesus habita, Ele habita no sentido pleno da palavra, e se sente bem onde está habitando. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Veja o versículo 17, Ele está pedindo poder, mas poder para quê? Ele diz: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Não há nada, irmãos, que requeira mais de nós poder do que para amar. Porque tem gente fácil de amar, não tem? Mas tem gente, para você amar, você precisa de poder. Sem poder não ama não. E Paulo vai usar duas figuras, uma tirada da vida vegetal, o arraigado, e outra tirada da engenharia civil, alicerçado. Você não pode amar de forma rasa, porque se você construir uma casa sem botar fundamento, quando bate a tempestade, ela entra em colapso. Você não vai ver uma árvore frondosa, altaneira, sem ter raízes profundas, porque se o vendaval bater, ela vai para o chão. Tem muita gente que ama de palavras, ama apenas de emoções, mas quando chega o problema, quando chega a crise, quando chega a dificuldade, quando chega a aflição, quando chega uma tensão, o amor desaparece. E você e eu precisamos de poder para amar. Sabe por quê, meu amado irmão? O amor é a evidência de que você é uma pessoa salva. Se você não ama, então você não conhece a Deus, porque Deus é amor, diz a Bíblia. Se você não ama seu irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Foi Jesus Cristo quem disse que o amor é o maior dos mandamentos. Qual é o principal mandamento? Quais são os dois maiores? Amar a Deus e amar o próximo. Então, quando você ama a Deus, você está cumprindo a lei, é o cumprimento da lei, é o maior mandamento, tudo resume nisso, amar. Aliás, Jesus Cristo disse: é nisso que você vai ser conhecido como discípulo, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas eu preciso de poder para amar, não de palavras, mas de fato e de verdade. Mas veja mais o que Paulo vai avançar nesta oração, quando ele diz o seguinte, olha aí comigo: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E aqui, e ele diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Vamos pegar um ponto aqui digno de nota. Veja você, versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos. Depois ele usa o verbo, no verso 19, conhecer o amor de Cristo. Parece-nos que são duas palavras sinônimas, compreender e conhecer. Mas quando ele diz no verso 18, a fim de poderes compreender, ele está falando de uma compreensão intelectual. Mas quando ele diz no verso 19, conhecer o amor de Cristo, ele está falando de uma experiência real, relacional. Mas o que Paulo está dizendo também é que você só consegue compreender o amor de Cristo, a sua largura, o seu comprimento, a sua altura e a sua profundidade com todos os santos. Sabe o que Paulo está dizendo aí? Eu não posso ser um cristão pleno sem igreja.
Eu não posso ser um desigrejado e compreender o amor de Deus. Meus irmãos, todos nós precisamos entender isso. É quando você vem para a igreja e vê os seus irmãos, um passando luta, outro passando dificuldade, outro tendo vitória, outro chorando a dor do luto. É nessa dinâmica da vida da igreja, onde um encoraja o outro, onde um abençoa o outro, onde um fala uma palavra de exortação para o outro. É aí que você vai compreendendo a grandeza do amor de Deus, do amor de Cristo por você. Você não pode ficar sozinho, você não pode se isolar, você não pode ser um crente virtual, você não pode ser um crente ao seu jeito, ao seu gosto. Nós precisamos uns dos outros, porque é na comunhão dos santos, é junto com os outros santos que você vai compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Alguém já disse que essas dimensões poderiam ser entendidas, a largura, que o amor de Cristo abrange todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as raças, todas as nações, que o cumprimento deste amor vai desde o Éden até a parousia, a volta do Senhor Jesus Cristo, a última hora do ponteiro da história, que a altura vem desse amor lá das alturas do céu, e a profundidade descendo ao nadir dos pecadores mais terríveis, a graça de Deus os alcançando. Você só compreende a dimensão deste amor quando você está junto com os seus irmãos. Paulo não tem outra palavra a dizer que esse amor, versículo 19, excede todo entendimento. Então preste atenção nisso. Eu e você só vamos alcançar o amor de Cristo parcialmente. Quem pode descrever o amor de Cristo de forma total, exaustiva e plena? Eu gosto de uma poesia cristã que diz assim: ainda que todos os mares fossem tinta, ainda que todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem pena, caneta, e ainda que todos os homens fossem escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Cristo. Nem toda eternidade será suficiente para você descrever todo o amor de Cristo. Paulo diz, ele excede todo o entendimento. Você conhece, você se deleita, você avança, você aprofunda, você compreende e você conhece, e quanto mais você compreende, quanto mais você conhece, quanto mais você vai se relacionar com ele, mais você entende do amor de Cristo, e mais você precisa entender do amor de Cristo, e nunca você esgotará a compreensão do amor de Cristo por você e por mim. Mas agora eu quero concluir dizendo a você que, no meu entendimento, Paulo vai fazer o pedido mais ousado que alguém possa fazer para Deus. Talvez o pedido mais audacioso registrado na Bíblia. Está no versículo 19, eu peço que você leia em voz alta comigo o verso 19. Vamos juntos? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos entender. Ele está pedindo que você e eu sejamos tomados de Deus. Ele não está pedindo para que você e eu sejamos tomados da plenitude de Deus. Ele está pedindo para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Bom, duas coisas precisam ser ditas aqui. Primeiro, quem é Deus? Segundo, quem somos nós. Então vamos pensar quem é Deus. Nos atributos que nós elencamos aqui, que só Deus os tem, que Ele é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, falamos que Ele é também transcendente. O que significa isso? Que Ele é transcendente. Significa que Deus é maior do que a sua criação. Que Ele é maior do que tudo quanto existe. Se nós perguntarmos aos cientistas mais peritos qual é o tamanho do que existe, nenhum vai fazer uma afirmação categórica. Você e eu sabemos que
se infinitude é um atributo exclusivo de Deus, o universo não é infinito. Porém, este universo, que é finito, segundo os estudiosos, o que conhecem hoje, porque isso avança em pesquisa, o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E este Deus que você e eu adoramos é maior do que tudo isso. Não há uma partícula deste universo, 1 centímetro deste universo, onde ele não esteja. Ele é onipresente. Agora, Paulo está, ao compreender quão grande esse Deus é, primeiro é preciso entender agora quem nós somos. Quem nós somos? E a Bíblia diz que nós somos frágeis vasos de barro. Os maiores, os príncipes, basta um sopro e eles desaparecem. Juntando todo mundo, na linguagem de Isaías 40, não passam de um bando de gafanhotos. Juntando todas as nações, não passam de um pingo que cai num balde. E agora preste atenção que Paulo está de joelhos orando, pedindo que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Você entende isso? Você me explica isso com palavras racionais? Alguém poderia dizer, Paulo, sinto muito, mas você deve ter dado uma delirada. Eu não sei exatamente, irmãos, tudo o que estava na mente e no coração deste homem a orar inspirado pelo Espírito Santo, mas o que ele está dizendo é o seguinte, que cada uma das mais de 60 trilhões de células do seu corpo estejam tomadas pela presença de Deus. Que cada neurônio do seu cérebro seja tomado pela presença de Deus. Que não haja nenhuma parte do seu corpo, da sua mente, do seu coração, das suas emoções, da sua vontade, da sua razão, que não seja tomada e dominada pela presença de Deus. Ele está pedindo poder, e poder, irmãos, não é coisa espetaculosa, poder é a própria presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. E se você pensa que Paulo estava delirando, e certamente o Espírito Santo que inspirou nesta oração, e sabendo das perguntas e dúvidas que poderíamos ter para frente, Paulo registra no verso 20, eu peço que você leia com voz bem clara comigo o verso 20, vamos juntos? Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos pensar um pouquinho aqui, porque esse versículo é tão citado, às vezes, olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ô irmão, você está com a unha do dedão do pé encravada, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, fica tranquilo, irmão. Para você entender o verso 20, você precisa entender o que ele pediu antes. O que ele pediu antes é alguma coisa inimaginável, inalcançável, que você e eu não conseguiríamos jamais compreender de forma plena. Você ser tomado de toda a plenitude de Deus. E quando você diz não, aí ele alcançou o inalcançável. Aí ele subiu a uma altura que não dá para medir. E depois de fazer um pedido tão audacioso desse, ele entra com a colocação, ora, este Deus é poderoso não para fazer mais, não para fazer muito mais, mas poderoso para fazer infinitamente mais. E aí, amado irmão, não tem limite na oração. Tudo quanto Deus pode fazer por meio da oração. Se você conhece quão grande é o seu Deus suas orações vão mudar.
você vai ter audácia de fazer grandes pedidos para Deus, de esperar grandes coisas de Deus, de apresentar a Ele causas humanamente impossíveis, porque Ele é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais. Mas notem vocês, que Paulo diz assim, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque às vezes a gente pensa, mas não pede, ou pede, mas não pensa. Mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto, preste atenção na intensidade, do que tudo, não a parte, mas tudo quanto pedimos ou pensamos. De que maneira? Conforme o seu poder opera em nós. Irmãos, se nós estamos vivendo uma vida de fraqueza, não é por culpa de Deus, é porque nós não estamos nem pedindo, nem tomando posse, nem usufruindo do poder que está à nossa disposição. Na primeira oração, ele chegou a dizer que esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Como é que Paulo termina essa oração? Antes de falar amém, ele precisa terminar essa oração com uma doxologia. Uma doxologia. Ele começa com Deus e termina com Deus. A Ele seja a glória onde? Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as orações, para todos sempre, amém. Então preste atenção aqui, a igreja é a esfera onde a glória de Deus se manifesta. A Shekinah de Deus se manifesta na igreja. Esta glória se manifesta primeiro no corpo, depois na cabeça. Primeiro na igreja, depois em Cristo. Quando? Primeiro no tempo, por todas as gerações, depois por toda a eternidade, para todo sempre. Ele está pedindo poder, para que você seja revestido de poder no homem interior. Isso significa que Cristo vai ser o Senhor da sua vida. E quando Cristo é o Senhor da sua vida, você vai amar seus irmãos. E quando você está junto com seus irmãos em amor, você vai compreender o amor de Cristo que excede todo entendimento. E quando Jesus tem todas as chaves da sua vida, você pode experimentar essa gloriosa verdade de ser tomado de toda a plenitude de Deus. E Deus vai fazer isso, conforme o poder dele que opera em nós, para que a glória volte para Ele, na igreja e em Cristo, no tempo e na eternidade. Que Ele nos abençoe, irmãos. Que Ele nos abençoe. Pastor Arival, por favor.